Olá, querido amigo. Que alegria podermos voltar com o nosso estudo Nisto Cremos. Já passamos por algumas doutrinas, já falamos sobre muitas crenças fundamentais e hoje é mais um dia de bênção, mais um dia de aprender sobre a palavra de Deus. Eu deixo aqui meu agradecimento especial a todos aqueles que têm nos assistido, têm compartilhado, têm feito seus comentários, pedidos de oração. Eu estou muito feliz em poder gravar esses vídeos, em poder fazer essas lives falando sobre a palavra do Senhor. Eu quero agradecer em especial aos meus amigos que me assistem lá no Maranhão. Agradeço aos amigos que me assistem ali no interior de São Paulo. Algumas outras pessoas que têm mandado comentários, que têm feito perguntas, mandado sugestões. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por fazer parte desse momento tão especial, desse compartilhar da palavra de Deus. Quero fazer menção aqui à irmã Jubenita, que tem nos acompanhado, a irmã Luciana, que tem compartilhado esses vídeos para as pessoas com quem ela tem estudado a Bíblia, a família da irmã Luciana, irmão Rosivaldo, suas filhas, sua netinha, Helena, um grande abraço a todos vocês. Agradeço também a Eliana, que está nos acompanhando, junto com seu esposo, Zé Carlos. Um grande abraço para o meu amigo Maurício, da Igreja do Recanto Mônica, está ali assistindo a gente também. Está nos assistindo também a Jéssica, ali da Igreja de São José, em Suzano. Gente, muito obrigado a todos vocês. No decorrer da programação, no decorrer do vídeo, você que tem a sua mensagem, você que tem a sua pergunta, você que tem o seu pedido de oração, faça. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Durante toda a programação, durante todo o vídeo, eu vou estar selecionando os pedidos e vou orar por cada um deles. Vou orar por você. Vou orar para que Deus continue abençoando a sua vida. Infelizmente não consigo lembrar todos os nomes, mas todas as vezes que você coloca um comentário, que você faz um pedido, eu tenho meu caderninho. Sabe para quê? Para anotar o teu nome. Quando acaba o vídeo, quando acaba a live, eu vou clamar ao Senhor pela tua vida. Amigo, eu gostaria que nesse momento em que estamos iniciando o nosso tema número 10, eu gostaria que você tirasse um tempinho aí, 30 segundos, para compartilhar esse vídeo com alguém. Mandar para o teu amigo, mandar para aquela pessoa que está estudando a Bíblia contigo. Compartilha essa mensagem. Você pode compartilhar através do Facebook, você pode compartilhar através do WhatsApp. Fica à vontade. Compartilha a mensagem. E você que está me vendo a primeira vez, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Curta esse vídeo. E não deixe de fazer parte das mensagens que temos trazido aqui todos os dias. Essa live ela vai continuar. Essas lives, na verdade, vão continuar. E falaremos, então, sobre a palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu me chamo Maison Moura. Sou formado em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, ou UNASP. Formado na área de Teologia e formando também na área de Letras. E é uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus contigo. Beleza? Vamos juntos? Vamos lá, então. Você sabe que para estudar a palavra de Deus nós precisamos fazer algo muito importante. A gente precisa orar. Eu não posso nunca tentar entender a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos juntos falar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua presença em nossa vida. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Ser conosco nesse momento. Nos ajude a entender, nos ajude a colocar em prática. Que todas essas pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo, que eles sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, e que em Ti sejamos mais que vencedores. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês estão vendo? A oração é muito importante. Ainda mais para o tema que a gente vai falar hoje, a experiência da salvação. Deixa eu só recapitular com você sobre o que a gente já falou. Nós falamos sobre a doutrina número 1, como eu mencionei para vocês, a Igreja Adventista tem 6 doutrinas. A gente mencionou a doutrina 1, a doutrina 2, a doutrina 3. A doutrina 1 compreende 5 temas. Você vai estudar um pouquinho sobre a Bíblia, a Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Quando você vem para a doutrina do homem, você vai estudar 2 temas. Você vai estudar sobre a criação e você vai estudar sobre a natureza humana. Quando você for para a doutrina da salvação, a gente vai estudar 4 temas. Já passamos por 2 desses 4. Já falamos sobre o grande conflito, já falamos sobre morte, já falamos sobre vida, morte e ressurreição de Cristo, e hoje nós falaremos sobre a experiência da salvação. Vamos lá? Pois bem, esse é o nosso tema, experiência da salvação. Quando se fala de experiência da salvação, nós precisamos ter em mente
alguns textos base. O primeiro texto que eu quero mencionar com vocês está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. Esse texto, gente, nós já lemos ele em algum momento nos estudos passados. E diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a experiência da salvação. A salvação só pode ser conseguida por meio de Cristo Jesus. Nenhum outro nome nos consegue a salvação. E olha só o que a crença, número 10, 12 Adventistas sétimo dia nos diz. Nisto cremos, esse livrinho diz assim: em seu infinito amor, ou em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como nosso Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Essa fé que aceita a salvação advém do poder divino da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito Santo, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamos-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Amigo, nesse estudo eu quero que você saiba de pelo menos 3 coisas, ou que você tenha compreensão a respeito de 3 coisas. Justificação, santificação e glorificação. É o tema, é o esqueleto central da mensagem de hoje. E quando você vem aqui para a parte introdutória do nosso estudo, nós vamos aprender o seguinte: a salvação é experimentada por todos os que aceitam, por todos os que acreditam em Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, tomou nossa culpa. Ele é o nosso substituto. Várias vezes nós falamos que ele é o nosso exemplo, de fato, mas além ou mais do que ser o nosso exemplo, ele é o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar, no meu e no teu lugar também. Nele nossos pecados são perdoados. Lembre-se disso. Infelizmente, nem todas as pessoas recebem o perdão. Não se sentem perdoadas. É aí então que entra a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E ele nos conduz e nos faz sentir o perdão de Cristo Jesus. Continuando aqui no Nisto Cremos, nós vemos mais algumas coisas. Olha só, ao longo das Escrituras, as declarações das experiências do crente, salvação, justificação, santificação, purificação, redenção, são focalizadas como, número 1, já alcançadas, número 2, sendo realizadas, e número 3, estando por ocorrer no futuro. Então, meu amigo, você pode entender a salvação nesse sentido. Você já foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Quer entender mais sobre esse tema? Fica ligado. Vamos continuar a passar o nosso próximo slide e você vai entender um pouquinho mais. Continuando então o nosso estudo sobre a experiência da salvação, eu coloquei algumas perguntinhas aqui, ou alguns tópicos para a nossa reflexão. Primeiro tópico aqui: todos somos pecadores. É uma coisa triste, é uma tragédia, mas você vai perceber no decorrer desse estudo que é uma bênção o reconhecimento de que somos pecadores. Porque só há salvação para aquele que se enxerga como realmente é, como um pecador. Muitas pessoas se acham perfeitas, acham-se melhor do que os outros. Eu sou melhor do que o fulano de tal. Eu não sou tão mal assim como dizem, não. Eu não sou tão mal como o sujeito. Então a gente tem essa ideia, mentalidade errada de que somos melhores do que os outros. Primeiro ponto que nós precisamos entender para experimentarmos a salvação, entendermos a nossa condição. Depois que entendemos essa condição, vem a seguinte pergunta: como é que eu posso mudar? E depois, como podemos experimentar diariamente o novo nascimento? Então, sou pecador, eu posso mudar, mas essa mudança não é a única vez. Ela tem que acontecer constantemente. Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que, como eu falei para você, a salvação aconteceu. Nós fomos salvos quando eu aceitei a Cristo. Quando você aceitou a Cristo, você foi salvo. Então, tem a experiência da salvação no passado. A experiência da salvação no passado e o passado acontece da seguinte maneira. Primeiramente, tem o arrependimento.
O que é o arrependimento? Quando você vai para Gênesis, capítulo 6, versículo 6, ali fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quando você vai para Samuel, capítulo 15, versículo 1 e versículo 29, você vai ver o próprio Deus falando que se arrependeu de ter colocado Saul para ser rei. Então, nós temos alguns textos na Bíblia que nos deixam um pouquinho confusos. Então, o primeiro ponto que eu queria explicar para você o que é arrependimento. Quando você vai para a Bíblia, você consegue entender um pouquinho sobre arrependimento. Quando arrependimento se refere ao homem, está sempre ligado a algo que o homem fez e fez errado. Ele poderia ter feito melhor, ou ele não deveria ter feito aquilo. Ele cometeu um erro. Só que Deus ele não comete erro. Deus não se arrepende no sentido de que ele fez alguma bobagem, no sentido de que ele fez algo errado. Então, para falarmos sobre arrependimento, para entendermos o que ele significa, a gente precisa entender o seguinte: arrependimento em Deus é uma coisa, arrependimento do homem é outra coisa. É tanto que até as palavras mudam. Quando você vai pesquisar no hebraico, a palavra arrependimento, quando se refere a Deus, é a palavra naham, que significa sentir uma dor, estar angustiado. Mas quando você vai pesquisar a palavra arrependimento para o homem, é uma outra, é chuve, que significa voltar, mudar de conduta por causa de um erro cometido, por causa de ter errado o alvo. Então, para Deus, arrependimento naham, sentir uma dor no coração, sentir angústia. Para o homem é voltar, mudar por ter cometido um erro. Então, arrependimento, no nosso caso, é mudar de rota, é fazer diferente do que vinha fazendo antes, é tomar decisões diferentes do que vínhamos tomando antes. Outro ponto, qual que é a motivação para o arrependimento? A motivação para o arrependimento, querido, é simples. É o Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Quando você vai para João, capítulo 12, versículo 32, você vai ver isso. João, capítulo 12, versículo 32. Vem comigo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por esse texto, meu amigo, nós percebemos que a motivação para arrependimento é Jesus Cristo que nos atrai a Ele mesmo, que nos chama à sua presença. E estar perto de Cristo nos traz, então, o desejo ou a motivação para o arrependimento. Outro ponto importante é a justificação. O que é a justificação? É a minha culpa ser tirada de mim mesmo e ser colocada sobre uma outra pessoa. Então, a minha culpa foi colocada sobre Jesus Cristo. Eu não tenho mais a culpa do pecado, ela foi sobre Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justificação ocorre quando a nossa culpa, os nossos pecados, é transferido para Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós temos justificação. Não merecemos, mas somos justificados por meio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deixa eu te dar um exemplo da experiência da justificação. Você deve se lembrar de um texto lá em Zacarias que fala do sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué está ali diante do altar de Deus, está com vestes sujas. E do lado ele está um inimigo, o acusador. Ele denuncia os pecados de Josué, denuncia a impureza de Josué. Nesse momento, então, entra o Senhor, entra Jesus Cristo, o nosso Deus, e ele intercede por Josué. Ele tira as roupas sujas de Josué e dá roupas novas. Isso é justificação. Isso é a experiência da justificação. É você não merecer, mas alguém dá para você aquilo que você tem necessidade. Nesse caso, as vestes de justiça, roupa limpa, que significa uma nova vida. E é Cristo que pode fazer isso por mim e por você. Então, amigo, para você desfrutar da experiência da salvação, você precisa passar pelo arrependimento. Você precisa também entender o que é arrependimento. Como eu falei para você, é voltar atrás. No caso de Deus, naham, angústia. No nosso caso, voltar atrás. A motivação para o arrependimento, já falamos, é a atração em Jesus Cristo. A justificação é quando alguém toma a minha culpa para si e me dá veste de justiça. A experiência da justificação, podemos ver aqui na história de Josué. Agora eu quero convidar você a passarmos o próximo slide. Nesse novo tópico aqui, nós vamos aprender sobre os resultados da justificação. Primeiramente, o resultado da justificação, santificação. A partir do momento que somos justificados, nós passamos por um processo de adoção na família de Deus. Romanos 8, 15 a 17 fala sobre isso.
nós temos nesse momento a certeza da salvação. E nós começamos o início de uma vida nova e vitoriosa. E recebemos então o dom da vida eterna. Olha só, a certeza da salvação é uma coisa importante, mas que poucas pessoas têm. Geralmente, quando eu estou pregando, eu faço a pergunta para as pessoas: e você, se já me viu pregar alguma vez, se eu já fui na tua igreja alguma vez, você já veio fazendo essa pergunta? Eu pergunto bem assim: quem é que tem certeza que está salvo? Se você tem certeza, levanta a sua mão. Pouquíssimas pessoas têm coragem de levantar a mão. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos ou falamos em salvação, nós cometemos um grave erro. Nós achamos que a salvação é conseguida por nós mesmos. E antes de responder a pergunta ou levantar a mão, sabe o que vem ao nosso coração? Ah, mas eu sou uma pessoa tão mal. Ah, mas eu tenho tanta coisa para mudar. Quem foi que disse que a salvação é conseguida por você? Pelo teu sacrifício, pelas tuas orações ou pelo teu jejum? A nossa salvação é conseguida por Cristo, foi conseguida por Ele na cruz do Calvário. Então, quando somos justificados, a certeza da salvação vem ao nosso coração. Começamos uma vida nova e temos a certeza de estar iniciando o dom da vida eterna. Durante esse estudo falaremos um pouquinho sobre o papel das obras dentro da salvação, mas o resultado é esse. Aí você deve estar perguntando: pastor Maison, o que acontece primeiro? Justificação, santificação ou glorificação? Deixa eu falar para você uma coisa bem séria. Os três eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. Você foi justificado, está sendo e será. A salvação não é um ato, não é algo que aconteceu no passado. Ela é um processo. A salvação deve ser entendida como um processo. Então eu fui justificado, estou sendo e serei. Eu agora estou passando por um momento de santificação. A santificação vai ser plena quando Cristo voltar. Mas agora eu estou passando por esse processo. A glorificação, já estou desfrutando dela também. Mas só será plena na volta de Cristo Jesus, quando subirmos ao céu. Então, quando se fala de salvação, não tem aquele que acontece antes, não tem aquele que acontece depois. É tudo um processo. Acontecem ao mesmo tempo. Serão plenamente cumpridos tudo isso, justificação, santificação e glorificação, quando Cristo retornar. Tudo bem? Beleza? Tamo junto? Tem pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. Coloca no chat que a gente está aqui para responder. Tá bom? Vamos continuar então no próximo slide. Então, quando se fala da experiência da salvação e o passado, tem que ter acontecido arrependimento. Tem que ter acontecido uma aproximação de Cristo. E no presente, quando se fala de experiência da salvação no presente, como é que é? Primeiramente, nós somos chamados a uma vida de santificação. Lembra que eu falei que a justificação e a santificação acontecem tudo junto? Pois é um processo que acontece simultaneamente. Então, causa ou acontece uma mudança no interior. Cristo e o Espírito Santo nos ajudam. Cristo morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como já falamos. Então, a partir desse momento, nós começamos a participar da natureza divina, e esse processo, ou esse participar da natureza divina, só acontece por meio de Jesus Cristo. E esse processo, ele é um processo dinâmico. Não é algo que acontece automático. Lembre-se disso. Santificação não é algo automático. Beleza? Grava isso no teu coração. Eu quero comentar sobre esse primeiro tópico aqui para você, chamado a uma vida de santificação. A santificação inclui o viver uma vida santificada com base naquilo que Cristo já alcançou no Calvário. Então nós partimos de algo que já foi construído por Cristo. Paulo diz que a santificação é a vontade de Deus para nós. A mudança no interior, por ocasião do advento, seremos modificados, transformados fisicamente. Esse segundo ponto aqui, mudança no interior, precisa estar acontecendo agora. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer vai ser uma mudança física. Cristo vai restaurar o nosso corpo, mas o teu interior já precisa estar em mudança agora. Então esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Não fica esperando tomar grandes decisões, fazer grandes mudanças na ocasião da volta de Cristo, porque não vai dar certo. Você tem que estar mudando constantemente agora. O seu coração tem que estar sendo renovado constantemente. Continuando aqui, o envolvimento com Cristo e o Espírito Santo. Somente o Criador pode empreender a obra de transformar a nossa vida. Mas só um detalhe. Lembra do que está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Ele só vai fazer a mudança se você abrir um espaço para ele. Então tem a sua parte, é abrir o coração a Deus.
somente através de Cristo. E é um processo, como eu já falei, um processo dinâmico. A santificação é progressiva, através da oração e estudo da palavra de Deus. Então, é um processo dinâmico, progressivo, e que acontece através do estudo e da oração, através do estudo da palavra de Deus e a oração clamando a presença do Senhor na nossa vida. Passando ao próximo slide, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Continuando nesse estudo, você vai perceber que quando você se encontra com Deus, que quando você decide mudar de vida, por meio do arrependimento, você é justificado. E esse arrependimento e justificação vai promover alguns resultados em nossa vida. Qual que é o primeiro resultado? Eu vou começar a ter uma verdadeira transformação, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que vai falar do fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade e várias outras características do povo de Deus. Nós percebemos também que os resultados do arrependimento e justificação nos levam a ter ciência de dois caminhos. Algumas pessoas vão falar de caminhos alternativos, mas quando se trata de salvação, só existe dois caminhos: o caminho da vida ou o caminho da morte. Ao falarmos sobre a experiência da salvação, chegamos num tópico no qual as pessoas têm muita dúvida, que é a respeito da perfeição de Cristo. Algumas pessoas vão dizer que podem ser perfeitas como Cristo era. Outras pessoas dirão que conseguem viver uma vida de santificação a despeito ou separadas de Cristo. Elas chegam a dizer que vencem como Cristo venceu. Só um detalhe, amigo. Ninguém consegue ser perfeito longe de Deus. Ninguém consegue estar perfeito distante do Senhor. E a perfeição bíblica não é a perfeição que você está pensando aí agora. É diferente. Você precisa ter um pouquinho de atenção quando lê a Bíblia para não pregar coisa que a Bíblia não respalda, para não pregar coisa que a Bíblia não fala. Então vamos entender um pouquinho sobre a perfeição de Cristo. O que significa? Quando você vai para a Bíblia, para o hebraico, você vai ver a palavra tam ou tamim, que significa perfeito. Aquela que é uma pessoa boa, aquela que é uma pessoa completa. Quando você vai para o grego, você vai ver a palavra teleios. E está em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que fala assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A perfeição plena, ela só é encontrada em Cristo Jesus. Quando você compara esse texto de Mateus com o texto correspondente a ele, lá no livro de Lucas, sabe que você vai perceber que é a perfeição? Misericórdia. Amar as pessoas. Mas vamos ver o que Cristo Cremos fala a respeito disso. Pegando as palavras tam e tamim do hebraico, nós temos as seguintes descrições, nós temos os seguintes significados. Tam ou tamim significa correto, cheio de paz, sadio, pode significar também inteiro, significa também sem mancha. Quando você vai para o grego, teleios, significa completo também, perfeito, plenamente crescido, vai significar também maduro, plenamente desenvolvido, o que atingiu seu propósito. E na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que alcançaram isso. Vamos ver? Noé. Noé foi alguém que alcançou. Abraão alcançou a perfeição. Jó alcançou a perfeição. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que essas pessoas tinham falhas. Essas pessoas pecaram, cometeram erros. Mesmo assim, elas eram perfeitas. Aí você vai perguntar: mas pastor Márcio, como que essas pessoas eram perfeitas? Se a Bíblia menciona até os seus pecados? Veja bem. Vamos para o conceito bíblico, então, de perfeição. Você viu que a palavra tamim, ou tam, do hebraico significa ser maduro. Alguém que alcançou um objetivo. Alguém que cresceu o suficiente. No grego, significa a mesma coisa. E indo para o Novo Testamento, vemos o seguinte. No Novo Testamento, a palavra perfeita, muitas vezes, descreve pessoas amadurecidas, que viveram à luz da melhor verdade conhecida e assim alcançaram elevado potencial espiritual, mental e físico. Os crentes devem ser perfeitos em sua esfera. Não pense que você vai alcançar a esfera divina. Nós podemos fazer o nosso máximo dentro da nossa esfera. Ser perfeito dentro da nossa esfera. À vista de Deus, pessoa perfeita é aquela cujo coração e vida se encontram em plena submissão à adoração e ao serviço de Deus. Pessoas que estão crescendo constantemente em conhecimento divino e que, por intermédio da graça de Deus, estão vivendo à altura de toda a luz que receberam, enquanto se regozijam numa vida de vitória. Então, perfeição bíblica é isso. Então, nós podemos ser perfeitos dentro da nossa esfera humana.
Em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Quando você vai para 1 Coríntios 1,30, nós vemos o seguinte relato. Vem comigo para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Olha só o que a Bíblia nos diz. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, perfeição plena, transformação de caráter, mudança total, nós encontramos em Cristo Jesus. E essa mudança, amigo, ela tem que acontecer diariamente. A justificação é diária, como nos diz a palavra de Deus. Continuando nosso estudo, já falamos sobre a experiência da salvação no passado, já falamos sobre a experiência da salvação e o presente. O passado ele me justificou, o presente está me justificando, é diário, todos os dias. Agora falaremos sobre a experiência da salvação e o futuro. Tem algo que vai acontecer em sua plenitude lá no futuro, como eu falei para vocês, está acontecendo aqui agora, mas em sua plenitude no futuro. E o que é isso? Glorificação. Seremos glorificados plenamente quando Cristo voltar. Seremos santificados plenamente na ocasião da volta de Cristo. A glorificação está relacionada à perfeição. Olhe o que o Nisto Cremos nos diz a respeito disso. Estamos sendo preparados para a transformação que experimentaremos por ocasião do segundo advento. Esses eventos culminantes ocorrerão no tempo da restauração de todas as coisas. Cristo identifica a oportunidade para a regeneração. Então, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 21. A visão escriturística de que, em certo sentido, a adoção e redenção ou salvação já ocorreram e, por outro lado, em certo sentido, elas ainda não ocorreram, tem levado alguns à confusão. Um estudo do pleno escopo do trabalho de Cristo como Salvador provê a resposta para essa confusão, né? Paulo relaciona nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo. Por meio da cruz, história da ressurreição e do ministério celestial de Cristo, nossa justificação e santificação são asseguradas por completo e para todos. Nossa salvação futura, a glorificação de nossos corpos, é relacionada por Paulo com a segunda vinda de Cristo. Então, aconteceu na morte da primeira vinda, está acontecendo e vai acontecer em sua plenitude quando Cristo retornar. Então, glorificação e perfeição, a base de nossa aceitação diante de Deus. Então, a nossa aceitação diante de Deus, querido irmão que me assiste, não é nossas boas obras, ou não são nossas boas obras, e sim o sacrifício de Cristo Jesus. E sim aquilo que Ele fez por mim e por ti na cruz do Calvário. Essa é a base para a nossa aceitação diante de Deus. Olha só o que o Cristo Cremos fala para a gente quando se fala sobre a base de nossa aceitação diante de Deus. Diz assim: nem os traços cristãos do caráter, nem o comportamento isento de falhas representam a base pela qual somos aceitos diante de Deus. A justiça salvadora provém de um único homem justo, Cristo Jesus, e nos é transferida pelo Espírito Santo. Em nada podemos contribuir com o dom da justiça de Cristo. Podemos apenas recebê-lo. Nenhum outro ser, além de Cristo, é justo. A justiça humana, independente, não passa de trapos de imundícia, conforme está escrito em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Mesmo aquilo que fazemos em resposta ao salvífico amor não pode constituir a base para a nossa aceitação diante de Deus. Essa aceitação é identificada com a obra de Cristo. Ao trazermos Cristo, o Espírito Santo traz também essa aceitação. Assim como Cristo não pode ser dividido em duas partes, assim as duas coisas, justificação e santificação, nele percebem ou permanecem unidas, são inseparáveis. Quando você estuda sobre esse tema da santificação, justificação e glorificação, entenda esses temas sempre juntos. Não tem aquilo que acontece primeiro, aquilo que acontece depois. Quando se fala em salvação, não se tem etapas de salvação, mas aspectos de salvação. É um processo dinâmico que ocorre ao mesmo tempo. Você foi justificado, está sendo e será plenamente quando Cristo retornar. Então, querido amigo, eu quero deixar esse texto aqui com você. Foi o texto que eu acabei de ler. Só seremos aceitos, só seremos recebidos diante de Deus quando entendermos que as nossas obras
não são feitas, ou as nossas boas obras não são executadas para alcançarmos a salvação, mas como uma demonstração de que já somos salvos. Recentemente eu recebi a mensagem no meu celular, um amigo que falava, olha, você é adventista, não é? Então você é adventista, você guarda o sábado para ficar de bem com os líderes da sua igreja, para que os líderes da tua igreja não fiquem com raiva de você. Você guarda o sábado para ser salvo, né? E eu pedi àquele rapaz, àquele moço, que ele atentasse um pouquinho mais às verdades bíblicas. Quando você estuda sobre salvação, você vai entender uma coisa. Primeiro vem a libertação. Primeiro Deus nos salva e depois vem a lei. A lei não é para salvar, esse nunca foi seu objetivo. O objetivo da lei é garantir aquilo que o Senhor já nos concedeu, a salvação. É conceder a oportunidade de ficarmos juntos na presença dele. Então, amigo, primeiro Cristo te salvou. Depois ele te deu uma lei para que você pudesse permanecer salvo. A experiência da salvação é algo que deve acontecer todos os dias. É algo que nós só experimentamos na presença dele. As minhas boas obras, as minhas boas atitudes não valem nada para conquistar minha salvação. Só em Cristo podemos receber esse dom maravilhoso. Olha só o que Cristo cremos nos diz. O Espírito Santo traz para dentro de nós o estar consumado do Calvário, aplicando a nós a experiência única de aceitação que Deus faz da humanidade. Esse está consumado, pronunciado na cruz, coloca em xeque todas as outras tentativas humanas de se obter aceitação. Ao administrar o crucificado ao nosso íntimo, o Espírito Santo traz a única base para a aceitação diante de Deus, providenciando o único título genuíno e válido para a salvação que nos está disponível. Amigo, eu quero que você saia desse estudo tendo uma certeza. A experiência da salvação, uma vida transformada, só é possível ao lado de Cristo. Como ele próprio disse, lá em João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Talvez eu esteja falando com alguém que em algum momento da vida tentou resolver seu problema do próprio jeito, tentou buscar a salvação à sua maneira. Sabe, quando você vai para Gênesis, você vai perceber que Deus chega para Caim, coloca uma marca na testa do Caim, depois de ele ter cometido tanta coisa errada. Sabe o que significava aquela marca? Significava o seguinte: só Deus pode resolver o problema do pecado. Eu não tenho que fazer justiça com as minhas próprias mãos. O problema do pecado é um problema que só será resolvido por Jesus Cristo, que só é resolvido por Deus. Eu te faço uma pergunta essa noite. Você está disposto a receber, a sentir essa experiência maravilhosa de estar salvo em Cristo Jesus? Você quer viver com Cristo todos os dias da tua vida, desfrutando ao lado dele a maravilha da justificação? Você quer experimentar ao lado de Cristo a santificação e estar se preparando para o momento glorioso da glorificação? Pois é, vai ser algo lindo, vai ser algo tremendo. Mas nós precisamos entender tudo isso aqui. Eu preciso me arrepender das coisas erradas que eu fiz. Eu preciso crescer constantemente na minha fé, orando, lendo a palavra, passando tempo com Deus. Se essa mensagem tem sido relevante para você, se estudar a Bíblia tem sido algo bom para você, não fique com isso apenas para ti. Compartilha. Fala para as pessoas que existe um Deus, e esse Deus as aceita e está disposto a lhes dar uma nova vida. Terminamos por hoje nosso estudo sobre a experiência da salvação. Amanhã falaremos sobre um tema muito importante: crescimento em Cristo. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema, eu gostaria que você deixasse nos seus comentários. Eu gostaria que você perguntasse, porque aí eu poderia trabalhar em cima da sua dúvida e mandar no outro dia, na outra live, a resposta para você. Se você não tem nenhuma dúvida, se você não tem nenhuma pergunta, eu convido você agora, onde você está, a fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. Vamos lá? Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua presença. Obrigado por mais esse estudo. Obrigado pela oportunidade de aprender aos Teus pés. Ser com esse amigo que está assistindo. Abençoe sua vida. Ajude, Senhor, para que ele entenda que só o Senhor é o Deus da salvação. Só em Ti existe vida verdadeira. E só através de Jesus Cristo conseguimos encontrar o caminho para a vida eterna. Fica conosco, nos perdoe, aumenta a nossa fé em Ti. Te oramos por Jesus. Amém.
Amigo, obrigado por assistir. Que Deus te abençoe. Até a próxima.